Adorno e Horkheimer? Razão instrumental? Ah, eu sabia, tava fácil até agora o negócio ficou difícil. Ah, eu tô entendendo nada. Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 minutos de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre Adorno e Horkheimer. Pessoal, embora possa parecer que seja uma pessoa só, estilo Sandy Júnior, na verdade Adorno e Horkheimer são dois caras que escreveram um livro muito famoso chamado Dialética do Esclarecimento. E eles fazem parte de uma escola lá, um movimento que tem na Alemanha, lá na primeira metade do século XX, chamada Escola de Frankfurt. Eles eram judeus, né, e marxistas, e por isso eles tiveram que fugir, né, da Alemanha, né, na época lá do nazismo, deu ruim para os caras, e eles foram radicados nos Estados Unidos e criaram depois alguns conceitos muito importantes para se entender a história da cultura, né? Dentre eles a ideia de indústria cultural, mas isso é uma outra história, a gente não vai ver isso hoje. Adorno, que é um desses caras, ele foi acusado aí por um filósofo brasileiro aí super importante de ter escrito toda a discografia dos Beatles, né? E juntamente com um plano aí satanizador do George Soros, juntamente aí com Bill Gates e ET Bilu. Sobre o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre razão instrumental. Embora o conceito possa parecer um negócio confuso, difícil, na verdade é um negócio bastante simples. Razão, né, é a nossa capacidade de produzir raciocínios, né, de pensar sobre as coisas, né, através do nosso cérebro e tal. E instrumental quer dizer o seguinte, uma razão pragmática, ou seja, uma razão direcionada para objetivos em específico. Este conceito foi criado por Adorno e Horkheimer. E o que eles querem dizer com isso, né, retomando aí uma crítica de uma concepção de racionalidade, né, de supervalorização da razão que surge aí que tem seu ápice, na verdade, né, no século XIX, no final do século XIX, e vai aí se esticar aí por um tempo aí no século XX, é a ideia de que a ciência ela deve promover, né, vantagens, né, do campo econômico, financeiro e tal, para as autoridades, né, para os governantes, para os poderosos. Então é uma coisa meio assim Black Mirror, no sentido que o que importa é o quanto que eu posso lucrar, o quanto que eu posso ganhar com a tecnologia. Então, o que acontece? Essa razão instrumental vai levar ao surgimento de uma série de armas de destruição em massa, né? E o começo do século XX ele vai ser marcado por guerras terríveis, né? E por uma evolução absurda dentro do campo do armamento. E isso tudo é tributário dessa concepção de ciência que ela é levada pela essa ideia de razão instrumental, em que não precisa se refletir muito sobre o sentido da ciência. Simplesmente eu construo coisas para poder atingir fins, como por exemplo, eu poder lucrar mais, eu poder me tornar uma grande potência. Aí Adorno e Horkheimer, eles criticam essa visão, eles colocam como uma coisa negativa, e eles propõem uma nova concepção de ciência, que eles chamam de razão crítica. O que seria essa razão crítica? É a ideia de que você tem que refletir sobre as finalidades da ciência. Nem tudo convém ser feito. Por exemplo, se eu fizer um ser humano que é meio animal, né, e é um ser pensante, meio humano e meio bicho, será que isso seria uma coisa legal, seria uma coisa correta? Então eles propõem que se reflita sobre o sentido da ciência. Nas palavras de Karl Popper, né, filósofo importante que até a gente já citou aí em outro vídeo, né, a filosofia entraria nesse processo como uma espécie de consciência da ciência. Ou seja, a ciência ela deve servir o homem para fazer
o mundo se tornar melhor. A ciência não é um vale tudo, né? Que você faz coisas, por exemplo, para as corporações ganharem dinheiro, por exemplo. A indústria farmacêutica às vezes empurra medicamento para a gente, assim, simplesmente para ganhar um lucro. E essa não é a ideia. A ideia é que a ciência, né, inclusive essa questão aí da indústria farmacêutica, ela esteja a nosso serviço para melhorar a nossa vida. E não simplesmente que seja um mero negócio. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima aula. Tchau!